Paz, uma vez mais, sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu acho que não é demais dizer quantos irmãos são queridos para mim, para minha família, né? E eu sinto que o amor dos irmãos é de fato recíproco. Como o Cadson falou, a gente já estava combinando de estar com os irmãos, mas uma série de dificuldade se apresentou, mas nós sabemos que no final das contas o Senhor é soberano. Amém. E nós estamos debaixo da sua vontade. Tá? O dia chegou e foi hoje, né? Por causa de uma série de outras dificuldades, não foi possível que eu ficasse para amanhã. Eu até falei para o Cássio, puxa vida, Cássio, mobilizar os irmãos no sábado assim, né? Os irmãos têm a reunião no domingo, veja aí, né? Mas aí, graças a Deus, foi da vontade do Senhor que estivéssemos aqui, e foi da vontade dos irmãos também, e também era da minha vontade compartilhar com os irmãos, estar com os irmãos. É sempre um prazer vir para cá. Eu, se pudesse, via mais, né? Mas é muito longe. Mas graças ao Senhor estamos aqui. Queria convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias, no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. No versículo 35, e queria que nós lêssemos juntos. Eu não sei aí se as versões vão permitir, mas Atos 20, 35. Vamos ler só a última sentença desse versículo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai, Senhor, uma vez mais te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos guardou na viagem, porque o Senhor nos acolheu no coração dos irmãos, pelo amor dos irmãos aqui de Manaus, pela comunhão que nós temos em Ti, pela amizade que os irmãos têm para conosco e de nós para com eles. Sabemos que tudo isso é fruto Teu, Senhor. É o Senhor que semeia todas as coisas no nosso coração, assim também como nos proporciona essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando Tua palavra junto com os santos. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sabemos que é o Senhor que nos dá entendimento. Sabemos que é o Senhor que nos abre a Escritura. Sabemos que foi o Senhor quem soprou a Escritura. Sabemos que é o Seu Espírito em nós que faz com que nós nos alimentemos dela, a compreendamos. E sabemos que por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, ela tem poder para nos transformar, nos corrigir, nos ensinar, nos apacentar, nos alimentar. Por isso nosso rogo essa noite, Senhor, é que por meio desse Espírito o Senhor venha pegar essa mesma palavra que o Senhor soprou, que o Senhor usou os Seus homens santos para trazê-la para nós, e venha uma vez mais soprá-la em nosso coração, na nossa mente, trazendo entendimento, trazendo compreensão, alimento, fortalecimento, ânimo daquilo que o Senhor quer falar para nós. Muito obrigado, Senhor. Entregamos esse momento em Tuas mãos. Senhor, pedimos perdão pela nossa natureza e condição humana, que é débil. Sabemos que o vaso sempre é imperfeito, mas a glória sempre é para Ti. Amém. O Senhor é quem é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Nos ensina essa noite, Pai Santo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. O Cadson, ele, apesar da amizade, eu quando ele sugeriu esse tema, eu comecei a questionar, né, essa amizade, porque o tema ele me pediu para compartilhar algo sobre dízimo e oferta. Mas, na verdade, por muito tempo, acho que por causa do histórico que nós tivemos, a gente sempre relutou tratar esse tipo de assunto. E aqui, de forma nenhuma, nem poderia também trazer aqui uma série de normas e regras e dizer como é que as coisas são ou não são. Na verdade, nosso coração aqui é compartilhar aquilo que nós temos entendido mediante muita pesquisa, comunhão com outros irmãos, estudo, né? Não muita, mas não tanto quanto poderia ser, mas pelo menos dá aqui, vamos dizer, um caminho para o entendimento dessas questões com respeito a dízimos, oferta, o que era o dízimo no Antigo Testamento, como é que existe dízimo no Novo Testamento, o histórico de como essas coisas aconteceram na igreja,
Então, que o Senhor realmente possa nos permitir ter uma compreensão a respeito dessas coisas, tá certo? Essa palavra dízimo, ela vem de uma palavra latina, décimos, que significa décima parte, né? Ela aparece na Bíblia nas duas partes, no Antigo e no Novo Testamento, em contextos diferentes. Então, vou primeiro aqui falar do dízimo em si. O que é? Qual é o significado dele? Se ele se aplica a nós ou não, né? No grego e no hebraico ela tem a mesmo significado, ou seja, significa exatamente décima parte. É isso que a palavra dízimo quer dizer, sempre que ela aparece na Escritura. Ela aparece mais fortemente na Escritura quando o Estado de Israel é estabelecido. Apesar dela ter um histórico anterior, e nós vamos olhar ele também, mas quando o Estado de Israel é estabelecido, ela é um Estado totalmente diferente dos demais. E aqui eu falo Estado com um pouco de licença poética, né? Porque se você for ver na teoria do Estado mesmo, é um conceito bastante relativo, mais da modernidade para cá. Mas o Estado, em sua essência, ele já existia. Nações com governos, com exércitos. E a gente sabe que a história de Israel começa com apenas um casal, né? Que é chamado de uma terra de idolatria, para ir para uma terra prometida, e assim a sua prole, conforme a promessa do Senhor, e conforme o trabalhar do Senhor naquele homem chamado Abrão, e sua esposa Saraí, a sua prole se torna essa nação que está aí, como testemunho de tudo aquilo que está escrito até hoje. Inclusive, tudo que aconteceu com ela, como testemunho do que estava escrito na Bíblia, né? E no Antigo Testamento. Então, quando ela, depois de tudo que passa, aqui a gente não vai fazer um resumo histórico, senão a gente é precisar de uma semana, pelo menos, né? Para falar sobre a história de Israel. Mas quando eles se estabelecem como nação, ou mesmo na travessia do Egito, os irmãos conhecem muito bem essa história, quando Deus ali começa a trazer seus estatutos para o povo de Israel, de como eles seriam como nação, então ela é estabelecida de uma forma diferente, porque Israel era uma nação diferente. Israel não tinha inicialmente um rei, ela não tinha um reinado, ela era uma teocracia. O governo daquela nação se exercia por meio de um corpo de sacerdotes. Então o Senhor, ele estabelece na sua lei uma forma de se manter, de se sustentar aquele grupo de sacerdotes. E principalmente, dentre outras coisas, a forma como Deus estabeleceu na lei mosaica, para que esse corpo de sacerdotes se mantivesse, e que o governo teocrático, quer dizer, um governo que representava a vontade de Deus mesmo naquela nação, totalmente diferente das outras, a forma de sustentar esse corpo de sacerdote principal, e inicialmente foi o dízimo. Então, mais do que uma oferta, digamos assim, entre aspas, religiosa, mais do que isso, ela se tornou e era essencialmente um imposto estatal. Oxalá hoje em dia o governo nos cobrasse só 10%, né? Recentemente, né, segundo dados do próprio governo, do impostômetro, também dos empresários, o brasileiro ele trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto, ou seja, dá em torno aí de 45,5%, entre 44 e 45%, quase a metade de tudo que nós produzimos durante o ano, hoje nós tributamos, né? Nós passamos para o Estado brasileiro. É uma carga enorme, né? Oxalá fosse 10%, o Senhor era muito justo quando ele falava de 10% para manter um Estado de Israel daquela forma. Mas mais do que, e essa questão política e religiosa, no que concerne a Israel, estava muito misturado. Estava muito sendo uma coisa só. E o dízimo foi a forma como ele estabeleceu para que esse corpo de sacerdotes, que foi os levitas, ela se mantivesse, né? A gente pode ver isso aí no livro de Números, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Quem achar primeiro pode ler, para a gente ganhar tempo. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente
relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farei chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se ajudem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiveres perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os teus filhos, os filhos de Israel. Eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Amém. Então, o que nós sabemos, né? Jacó, já neto de Abraão, que se tornou Abraão, ele teve 12 filhos. A herança foi dividida em 11 porções, né? Dentre essas tribos. E uma das tribos, a tribo de Levi, ou seja, os descendentes de Levi, filho de Jacó, ela não recebeu a herança na terra. Ela foi separada para o serviço sacerdotal. E eles, como não iam ter porção da terra, não iam ter como trabalhar e se sustentar por meio de trabalhar e lavrar a terra, Deus estabeleceu que as demais tribos pagassem esse tributo para sustentar esse sistema sacerdotal. No versículo 21 diz assim: aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Então era assim, os levitas eles eram exclusivamente para isso. Isso aqui é só para a gente ter um entendimento do que era o dízimo no Antigo Testamento e para que ele servia, e que ele era estabelecido. Então, além de ser uma oferta espiritual, ele era um imposto estatal, ok? Acho que isso aí ficou claro, né? Eu vou aqui só falar rapidamente, porque eu estou vendo que se eu for botar todo o texto que eu botei aqui não vai dar tempo. Por que Deus separou a tribo de Levi? No capítulo 32 de Êxodo, nós tivemos um episódio do bezerro de ouro. Moisés sobe no monte para receber as leis do Senhor, e o povo se corrompe, e eles criam um ídolo para adorar e para agradecer por haverem sido libertos de Faraó. Fazem o bezerro de ouro, e Moisés desce do monte, e a gente sabe o que foi que aconteceu. Como forma de Deus exercer a sua ira, Moisés dá uma ordem de que cada um pega uma espada para matar os idólatras. E ele diz, não importa, né? Mate seu irmão, mate seu amigo, mate seu vizinho. Então uns mataram o filho, né? Tudo isso aí a gente vai ver a partir do capítulo 32 do livro de Êxodo. Só um povo, uma parte do povo, que foi exatamente a tribo de Levi, obedeceu essa ordem. Os levitas sacaram sua espada e mataram os idólatras. Por causa disso, Deus lhes concedeu o privilégio de exercer o sacerdócio. Só que aí, por que eu estou falando tribo de Levi? Por que eu estou falando essas coisas? Porque existia um princípio antes desses fatos, que já estava no coração de Deus, e que Deus viria restaurar somente muito tempo depois. Somente já na era da igreja, que era o princípio do sacerdócio universal. Além dos dízimos, havia outras ofertas também, né? Não ficava só dos 10% não. Nós tínhamos o holocausto, que era a oferta anual pelo pecado. Nós tínhamos ofertas, e só lembrando, essas ofertas, esses dízimos, não eram em dinheiro. Era da produção da terra. Então, se você produzia 10 feixes de cevada, um feixe de cevada era para sustento dos levitas, ok? Então, e assim também dos animais. Então, havia uma série de outras ofertas. Oferta pelo pecado, no livro de Levítico traz todas elas, né? Oferta alçada, oferta pacífica, fora as ofertas para as festas, né? As principais festas de Israel. Só que antes disso, antes de Deus ele estabelecer o sacerdócio levítico, ele já tinha no seu coração, a ideia inicial de Deus, podemos dizer assim, era de um sacerdócio universal. E nós vamos chegar lá. Então, o dízimo no Antigo Testamento, eu acho que todos já entendemos, né?
No Novo Testamento, a palavra dízimo ela aparece 9 vezes. 3 delas nos Evangelhos. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Uma vez. E as demais 6 vezes aparece no livro de Hebreus, que é nada mais do que uma explicação dos ritos judaicos em seu sentido espiritual. Então ele menciona várias vezes o dízimo, sempre se referindo ao dízimo do Antigo Testamento. Então ele vai falar de como funcionava o sacerdócio levítico, e vai falar do dízimo, e vai falar também do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Então é mais um resumo histórico do Antigo Testamento do que um ensinamento sobre dízimo na igreja. Na verdade isso não acontece nem no livro de Hebreus, e ao que parece, e aqui eu vou deixar para os irmãos cada um considerar diante do Senhor, nem mesmo quando aparece, por exemplo, no capítulo 23 de Mateus, quando o Senhor, e sempre que aparece nos evangelhos a palavra dízimo, as 3 vezes que ela é mencionada, é sempre num contexto de repreensão. O texto mais conhecido, que a gente sabe, é Mateus 23, 23, quando o Senhor está repreendendo os escribas e fariseus, e ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, né? Acho que é isso, né? As ervas. E negligencia a justiça, o que mais? A misericórdia e a fé. E aí ele diz uma frase no final, que muita gente aplica ela, como que Jesus determinando que seja praticado o dízimo no Novo Testamento. Porque no final ele diz assim: fazei estas coisas, sem no entanto negligenciar aquelas. Então o que Jesus está dizendo é que dei o dízimo. Está certo você ser fiel no dízimo, mas não negligencie as demais que ele está falando, que são os princípios fundamentais da lei. Agora, a questão é, Jesus está falando para a igreja, ou ele está falando para judeus? Quando é que de fato começa o Novo Testamento? Muita gente confunde, porque você abre a Bíblia, né? Termina ali Malaquias, tem uma página em branco e tem outra com o nome Novo Testamento. E aí vem o nascimento de Jesus, etc. Não é isso? Primeiro capítulo de Mateus, sua genealogia, etc. Então, quando é que de fato começa o Novo Testamento? É no nascimento de Jesus? É nas profecias? É na aparição do anjo para Maria, para José? Quando é que começa o Novo Testamento? Segundo a maioria dos estudiosos, eu concordo pessoalmente, por isso eu quero colocar aqui para avaliação dos irmãos, o Novo Testamento ele começa de fato em Atos 2. A parte dos evangelhos, ela é uma fase de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus ele está se qualificando para que de fato a nova aliança possa nos alcançar. E tudo que Jesus fez e cumpriu na cruz do Calvário, né, e em toda a sua vida, né, ao qualificar-se durante aí 33 anos e meio, se tornando um sacrifício perfeito para Deus Pai, e oferecendo-se como esse sacrifício perfeito na cruz, em favor de nós que deveríamos receber o castigo da morte como salário do nosso pecado, e Jesus em nosso lugar morre como um sacrifício perfeito, o justo pelos injustos. Tudo aquilo, de fato, ele só chega a nós por meio do Espírito Santo. Então, a igreja ela começa em Atos 2. O que nós temos ali é um grupo de discípulos judeus em Jerusalém, que não sabia muito bem o que fazer, apenas obedeceu que Jesus, durante os dias que esteve com eles, depois de ressurreto, instruiu: permaneça em Jerusalém, que eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o outro Consolador. Então eles permaneceram em oração, e aquele grupo de pessoas que não tinha intrepidez nenhuma, pessoas muito simples, de origem, a maioria, muito humilde, especialmente um pescador chamado Pedro, que quando o Espírito desce sobre ele, faz aquela pregação histórica, onde é acrescido quase 3.000 pessoas, por causa do Espírito Santo. Ali a igreja é fundada. Jesus viveu debaixo da lei, Jesus era judeu, e Jesus estava falando para judeus. Ele estava falando, esse é o meu entendimento, certo, irmãos? Para judeus que cumpriam o seu dízimo, pagarem seu dízimo, e deveriam assim fazer. Até porque se eles não fizessem, mais do que pecado, era como um crime. Tá certo?
Então eu acredito que usar aquele texto para dizer que o dízimo deve ser praticado no Novo Testamento não é adequado. Eu pessoalmente acredito assim. E assim eu tenho ensinado. Não como palavra final, mas como uma exposição de entendimento diante dos argumentos que eu acabei de falar para os irmãos, ok? Entretanto, irmãos, há uma série de coisas na igreja que o Espírito Santo ele fez como princípio. Por exemplo, não é o tema aqui, é só um exemplo. A liderança da igreja por meio de um corpo de anciãos, um corpo de presbíteros, era algo do Antigo Testamento também, que foi trazido. Por exemplo, Jesus, quando ele vai falar a primeira vez de igreja, né, essa palavra eclesia, ele não traz nenhuma novidade. Primeira vez que essa palavra aparece lá em Mateus 16, a gente pode pensar que era alguma novidade, mas Jesus estava falando de algo que era muito conhecido. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, né, as portas do inferno, ele está falando a minha igreja. Mas essa palavra era uma palavra muito comum. Foi a palavra que ele inventou. Era algo que já existia muito tempo antes, desde a Grécia Antiga. A Assembleia do Chamado para fora de suas casas, né? Na democracia grega, onde nas praças eles iam votar as leis. Então Jesus, ele usa, por exemplo, quando João escreve seu evangelho, ele diz, no princípio era o verbo. Você está falando de um João que morava em Éfeso, não é? Uma cidade da Ásia Menor, do mundo helênico, com uma cultura totalmente grega. Quando ele fala verbo, ele está remetendo à cultura grega. Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender. O que eu estou querendo dizer é que muitas coisas das que foram praticadas na igreja eram coisas do cotidiano. E às vezes a gente pensa que isso não acontece hoje em dia. Mas, por exemplo, não existe uma teologia a respeito de uso de luz elétrica, né? Não existe, né? Mas você quer saber? Na verdade existe. Existem grupos religiosos que dizem que nós não deveríamos usar luz elétrica, não deveríamos usar aparelho de som. Já houve divisão de igreja por causa de instrumento musical, grandes divisões. Não existe nenhuma teologia a respeito disso. Então, se no Novo Testamento não fala absolutamente nada a respeito de instrumento musical, por que tem um teclado ali? Alguém sabe me explicar? Não tem, você não vai ver. Não, a igreja nunca deu dízimo. É verdade, no Novo Testamento não aparece isso, mas também não usa teclado não. Você vai ver isso aí só no templo dos levitas. Então muitos irmãos, e eu estava pesquisando a esse respeito, eles entendem, e eu me lembro que alguns anos atrás, nós já conversávamos a esse respeito, tínhamos comunhão, estudávamos. Muitos anos atrás, o Cádice e eu e outros irmãos, essa dificuldade que muitos irmãos têm com respeito a ofertar e com respeito a dízimo, e muitos irmãos dizem, não, agora eu alcancei aí uma consciência maior e um entendimento superior com respeito à oferta, dízimo é coisa do Antigo Testamento. E convenhamos, há uma série de razões ao nosso redor para nos levar a pensar desse jeito. Nós sabemos o que os homens fazem com respeito às ofertas e aos dízimos dos irmãos, de como há aproveitadores nesse sentido, não é verdade? Todos nós sabemos disso. Então, por causa disso, muita gente não alcançou, mas sempre a gente chegou à conclusão, puxa, é verdade, tá, tudo bem. Mas todo mundo que usa esse tipo de argumento, no final das contas, quando você passa a ter uma consciência maior a respeito de oferta, entre aspas, você passa a ofertar menos. Deveria ser o contrário, né? Ou seja, eu estou começando a ter um entendimento maior a respeito de oferta e de dízimo na igreja. O Senhor me iluminou, agora eu não oferto mais. Essa foi a conclusão do final das contas, né? Agora eu não dou mais dízimo, não sou obrigado, não sou judeu, não sou levita, não sou nada disso. Então, simplesmente oferto quando der, quando sobrar, né? Até porque eu tenho que pagar o sorvete, o milkshake dos meninos. Então, passa a ser prioridade Z, né? Então, irmãos, e aí eu estava conversando com o Carlos hoje mesmo, aquilo que nós pensávamos que estava chegando a um entendimento novo,
né? O Irineu de Leão, no século II, ele já tinha escrito exatamente isso, a mesma coisa. Basicamente, dízimo é muito pouco, e se você tem um entendimento a respeito da palavra, a respeito da oferta no Novo Testamento, de fato, da parte do Senhor, isso deve levar você a ter um coração mais generoso, não um coração mais fechado. E eu pensando que eu tinha descoberto o Brasil, né? Ele escreveu isso aí do século II. Tá certo? Vamos mais para frente. Isso também o Justino Mártir, ele escreveu a mesma coisa. O dízimo, ele só é estabelecido como regra na igreja no século VI, no Conselho de Macron. Até então, a igreja não praticava o dízimo de forma como regra. Mas mesmo já desde o século II, nós temos relatos históricos de que alguns irmãos o praticavam como princípio. E quando eu digo como princípio, não é como um princípio teológico de fundamento de fé, mas no sentido de começo. Eu vou começar por aqui, né? Porque se a vossa justiça não exceder muito dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Não é isso que Mateus 20 fala? Então, se os escribas e fariseus eram fiel até no canteiro da casa dele, se desse 10 raminhos de coentro, um ele levava lá para o levita, a minha justiça tem que exceder deles. Então, na graça, irmãos, existe princípios diferentes que nos regem. Estava conversando com o Carlos também essa semana, e a gente estava falando que muitos irmãos concordam, e eu tenho a mesma impressão, Carlos também. Há 2 termômetros de espiritualidade na igreja. 2 coisas que medem a espiritualidade da igreja. Uma delas é o culto de oração. Spurgeon, ele dizia o seguinte: você quer saber o quanto o pregador é popular, vá no culto do domingo. Agora, você quer saber o quanto Deus é popular, vá na quarta-feira no culto de oração, né? Porque no domingo está sempre cheio. Mas culto de oração, irmãos, é em todo lugar. Não é em todo lugar que eu conheço. É uma luta para os irmãos frequentarem, né? Às vezes um pregador bom, ele empolga a rapaziada para participar, mas no culto de oração não tem, né? O animador de torcida, né? É você com Deus. Você e os irmãos oram ali. E a carne detesta isso, irmãos. Então esse é um dos termômetros de espiritualidade da igreja. O outro é o gasofilácio. E aí a gente estava vendo, por quê? Por que o gasofilácio? Porque mede como é que está a nossa generosidade e o nosso comprometimento. Não tem como você medir de outra forma, irmãos. Eu conheci, já antes que eu diga, né? Conheci irmãos que, olha, por anos aparentemente era uma bênção. E você não tem como medir aquilo ali. Alguns irmãos têm algumas impressões a respeito. E depois de muito tempo, às vezes é que você vai descobrir que toda aquela espiritualidade era uma farsa, né? Mas tem coisas que são muito práticas de você ver. E o gasofilácio também é. Só que a igreja, há muito tempo, chegou a essa conclusão. Quando eu falo igreja, eu estou falando de todos os grupos genuinamente cristãos. Eles chegaram a essa conclusão há muito tempo. Só que ao invés, é igual você estar com uma infecção grave e você quer tratar ela só com a antipirético, né? Está dando febre. E aí você, não, agora vamos empurrar antipirético, né, para baixar a febre, vamos baixar a febre, mas você não trata a doença. Então, quando o gasofilácio, ele é um termômetro, por isso que a gente usa esse nome, às vezes as pessoas querem, em vez de saber qual é o problema espiritual que está causando a pouca generosidade dos irmãos, eles querem fomentar as ofertas. Quando a questão não é fomentar as ofertas, é fomentar o amor, é fomentar o ensino, fomentar a espiritualidade em si. As ofertas devem ser uma consequência disso, porque quando nós amamos o Senhor, e amamos a sua obra, e acreditamos que nós estamos servindo a Ele, irmãos, automaticamente o nosso coração vai se animar. Se nós estivermos envolvidos e sadios, nosso coração vai se animar para contribuir, vai ser para nós um prazer. É aí onde nós vamos dar com alegria, como o apóstolo Paulo fala. Tá certo? Então, nós falamos aqui do sacerdócio levítico. E o que foi que aconteceu nesse concílio
Macron. Basicamente, eles entenderam que a igreja ela deveria reproduzir o Antigo Testamento no sentido de haver um corpo de sacerdotes, um corpo clerical dos sacerdotes que deveria ser sustentado pelos irmãos. E eles se basearam justamente no Antigo Testamento. E eles passaram a ter esse entendimento que na Igreja Católica prevalece até hoje. O sacerdócio universal, ele foi restabelecido e era uma das teses de Lutero. O que é o sacerdócio universal? Vamos dar uma lida aqui em Êxodo, capítulo 19, isso aqui vale a pena a gente ler. Todos vale a pena a gente ler, mas esse aqui dá para a gente gastar um tempo nele. Capítulo 19 de Êxodo, versículos 5 e 6. Quem achar pode ler também. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Capítulo 19 de Êxodo. No capítulo 32 temos aquele evento do bezerro de ouro. E posteriormente Deus vai separar os levitas para o sacerdócio. Mas desde o princípio, quando Deus separa Israel, Ele já separa todo Israel para o sacerdote. A questão de um reino de sacerdotes já estava no coração do Senhor desde o princípio. Por causa do evento do bezerro de ouro, né, apenas os levitas passaram a ser dignos pelo julgamento do Senhor do sacerdócio. Entretanto, no Novo Testamento o que nós vamos ter é agora um novo sacerdócio diferente do levítico, né? Hebreus capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. Diz assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, se houvera sido, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei. Então, o que houve no Novo Testamento com a vinda do Senhor Jesus, aquele que unificou as três figuras do profeta, do rei e do sacerdote, nunca nenhum personagem teve em si isso aí, é um novo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus não era levita. Jesus era de qual tribo? Judá. Não é? Pois quando se muda o sacerdote, versículo 3, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Nós temos em Cristo um novo sacerdote de uma nova linhagem. Então acabou o sacerdote levítico. Tem muita gente dizendo que é levita por aí hoje, né? E eu acho engraçado que eles só querem ser músico. Carregar madeira nas costas eles não querem. Limpar o templo também não, né? Porque tudo isso aí os levitas faziam. Ele só quer saber tocar. Pensa que só tinha músico, né? Mas não, o serviço pesado era dos levitas também. E agora, por causa desse novo sacerdócio, Apocalipse, capítulo 1, quem achar pode ler, versículos 4 e 6. 4 a 6. Vou ler. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra.
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu aquilo que estava no coração de Deus antes, desde o princípio. Ele nos constituiu reino de sacerdotes. Agora na igreja, nós não temos um grupo sacerdotal e um grupo de leigos que não tem nada a ver com sacerdote. Tá certo? Nos constituiu um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda no capítulo 5, versículo 1. É o anjo da igreja 5, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes. Aleluia. E aqui nós vemos, irmãos, o grande cumprimento e aplicação do Salmo 133. Não só o propósito de Deus com respeito a toda a humanidade, que foi por causa do pecado da humanidade que ele teve que separar. Vê que Deus vai separando, né? Ele teve que separar Israel, depois ele teve que separar Levi, mas agora em Cristo, de toda tribo, língua e nação, ele constituiu um reino de sacerdote. Aquilo que estava no seu propósito desde o início. Aleluia. O cumprimento do Salmo 133, né? Ao quão bom e agradável que vivem os irmãos em união, né? É como o óleo que escorre da barba de Arão. Quem foi Arão? Arão foi o primeiro sacerdote constituído. E ele vai até as orlas do vestido. A cabeça, que é Cristo, ele é o sumo sacerdote. E nós nele, por causa dele, por isso toda a honra é dele, nós também fomos constituídos sacerdotes. Ele é o profeta, ele é o ungido, e nele todos nós fomos ungidos. É por causa de Cristo. E nele é que esse novo sacerdócio foi reconstituído. Amém? Aleluia. Nós voltamos ao princípio, graças a Deus. Os princípios bíblicos do Novo Testamento de ofertas, aquele primeiro texto que nós lemos, que Paulo fala, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí nós sabemos, irmãos, que no que concerne a dar e receber, e no que concerne a nova lei, não que a velha tenha sido, vamos dizer assim, revogada, ela de fato foi elevada, né? Não é por causa disso que agora você pode roubar, matar, não. Os 10 mandamentos está aí, né? Então você não pode, continua sendo pecado, tá certo? Adulterar, cobiçar e etc. Entretanto, Jesus ele eleva as coisas. Ele eleva de uma forma tão... A compreensão dos irmãos da igreja do começo, da igreja primitiva, era tão forte, que nós vemos o que foi que os irmãos de Jerusalém fizeram, né? Vendiam as coisas que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles disseram: não, o negócio agora é 100%, agora, né, vamos vender tudo e vamos, até porque Jesus já está voltando, né? Vamos vender tudo e botar lá nos pés dos apóstolos. A gente sabe que uma coisa que nós precisamos entender
que muita gente cometeu muito erro na igreja é não discernir o que é um ensinamento e o que é uma prática. Ninguém ensinou, ou mandou, ou ordenou que os irmãos fizessem isso em Jerusalém. Eles fizeram isso voluntariamente. Não é? Eu não posso pegar só porque eles fizeram aquilo ali. Agora, eu dizer, não, está vendo, tem que ser desse jeito. Não posso. Isso é uma prática deles. Então, por exemplo, as igrejas locais. Em nenhum lugar existe esse ensinamento. Que tem que ser uma igreja de cada estado. Não existe esse ensinamento em nenhum lugar. Pode procurar. Mas eles praticavam assim. Você percebe a diferença do ensinamento de uma prática? Era uma prática. Eles tinham várias práticas, inclusive batizar pelo nome dos mortos. Em nenhum lugar foi ensinado isso aí. Eles praticavam. Corinto praticava se embriagar na ceia. Né? Nenhum lugar está ensinado. Mas está ensinado a não fazer, tá, irmãos? Essa prática não pode, não. Então, os irmãos percebem a diferença? Mas o entendimento deles era tão profundo a respeito de que a coisa era mais elevada, que não era aquela coisa pré-estabelecida de uma quantidade. Eles estavam tão envolvidos e tão consumidos pelo amor da palavra do Evangelho, que eles, olha, eu quero dar logo é tudo. Final das contas, a gente sabe que eles sofreram muito, né? Houve uma grande crise econômica, a gente chama assim agora, né? Na época eles chamavam período de fome mesmo. E aí os irmãos de Jerusalém tiveram que ser socorridos pelas outras igrejas, porque eles consumiram tudo que tinham. Isso aí certamente foi uma das razões. Então existe uma diferença entre o que é prática e o que é ensinamento. Também há outra diferença que nós precisamos entender. E eu digo isso aqui, irmãos, tentando aqui corrigir algumas coisas que foram semeadas em nosso pensamento. Existe uma diferença entre esmola e oferta. Tá certo? Vamos ver aqui, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eu vou citar logo para a gente ganhar tempo. Jesus disse que quando você for dar esmola, você não faça isso para ninguém ver. Que o que sua mão direita faz, a esquerda não veja. Não é assim que ele diz? Isso aqui é o princípio para a esmola. Sabe o que é que existe hoje? Hoje existe uma coisa chamada marketing pessoal. Você está dando a esmola com a mão e a outra está na selfie. Não é só a sua mão direita que vê, né? E depois você publica no Instagram. A mão esquerda ele publica. A mão direita ele dá, a esquerda publica. Ou seja, autopromoção. Jesus disse que eles já receberam sua recompensa. Mas se você fizer isso em secreto, aquele que vem em secreto, né, vai te recompensar em secreto. Esse princípio não necessariamente, eu não estou dizendo aqui que existe regra para isso, mas não necessariamente se aplica quanto às ofertas. Por quê? Os irmãos sabiam muito bem quanto ofertavam às vezes, em algumas ocasiões. De novo, precisamos entender a diferença de prática e ensinamento. Não estou dizendo aqui que vamos fazer um relatório agora, pregar aqui no mural, quanto cada irmão ofertou. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou querendo dizer, por exemplo, que no caso de Ananias, nós estamos falando aqui de Atos, capítulo 5, os irmãos sabiam exatamente quanto é que eles tinham ofertado. E ele ainda pergunta, foi por tanto que você vendeu o terreno? Não é? Então, nós precisamos discernir uma coisa da outra. O que é esmola? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo é cristão, é ensinado por Jesus, mas é uma prática individual. Vocês, os irmãos, perceberam isso aí? Jesus ensina isso aí como uma prática individual que ninguém deve nem saber. É totalmente diferente da questão da oferta, que todo mundo está envolvido. E aí existe um valor pré-estabelecido, né? Antigamente, irmãos, por que eu fiz esse resumo a respeito de dízimo e esse resumo a respeito de entendimento de dízimo? Porque antigamente eu condenava muitos irmãos que praticavam dízimo, né? E hoje eu vejo que, tá, tudo bem, não existe não, mas também não é proibido não, entendeu? E se você realmente quer começar por algum lugar, eu acho que aí é um bom princípio, né? Não há nenhuma novidade disso. Se você quiser, comece por aí, né? Abraão começou por aí, nem existia lei, né? Partiu diretamente do coração dele. É um bom modelo para nós, né? Abraão, amém? Vamos para frente. Quais são as prioridades, ou para que é que se levanta ofertas na igreja? A primeira prioridade, isso aí é extremamente claro, é do socorro aos santos necessitados.
Não adianta eu falar em enviar missionário se eu não tiver um irmão da comunidade que está ali passando necessidade. Eu vou tirar o dinheiro que poderia socorrer aquele irmão que está com os filhos ali passando necessidade e aperto e investir numa obra, que sei que obra pode ser essa, uma vez que você tem irmãos necessitados que precisam da sua ajuda. Isso aí é um dos princípios e é fundamental, tá certo? Esse é a primeira coisa. Os irmãos começaram a ofertar para isso, né? O primeiro modelo que nós vemos de oferta no Novo Testamento lá em Jerusalém era esse, para que não faltasse nada para ninguém. Não era assim? Evidentemente nós vamos chegar lá também. Existe a questão de trabalhar, né? Tem os camaradas que já quiseram se aproveitar também dessa situação aí. A gente sabe que tem gente, tem expert, né? E assim, o segundo motivo é o serviço ao Senhor. E quando você entra no serviço ao Senhor, irmãos, a gente precisa realmente entender algumas coisas. Eu vou usar a palavra direito, porque a palavra grega, quando diz que digno, né, de dobrados honorários são os presbíteros que labutam, a palavra digno ali é aquele que faz jus, aquele que tem direito mesmo. A gente conhece muito bem o exemplo do apóstolo Paulo, não é? O apóstolo Paulo, Mateus capítulo 20, quando ele, a partir do versículo 17, se não me engano, ele está viajando para Jerusalém, passa por Mileto, próximo a Éfeso, de Éfeso, ele manda chamar os anciãos, o corpo de presbíteros de Éfeso, de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para ter comunhão com ele. Esse texto para mim é um dos textos mais belos da Escritura, muito bonito realmente. Não tem, sempre que eu leio eu fico comovido, né? Eu fico comovido porque o apóstolo Paulo, que morou em Éfeso por 3 anos, cerca de 3 anos, era uma igreja que ele realmente era muito apegado a ela. E aí ele diz: vocês não mais verão meu rosto. Paulo sabia muito bem o que ia acontecer. Durante a viagem, vários irmãos, o Espírito falando por meio dos irmãos, teve um profeta que pegou o cinto de Paulo, disse o que ia acontecer. E ele disse: a vida não é preciosa para mim. Ele sabia que tinha sido chamado para pregar o evangelho em Roma, até em Roma, e ele pagou o preço por isso. Nada como viajar de graça no calabouço do navio romano, né? Era muito caro viajar para Roma naquele tempo, é melhor ir preso, né? Então ele sabia que ia preso, ele era cidadão romano, ele apela para César, nós sabemos dessa história. Quando ele passa por Mileto e fala com os anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele mostra uma abnegação assim tremenda, né? No final desse texto, lá pelo versículo 35, fala que todos os irmãos se ajoelharam, oraram, se abraçaram e choraram, por causa principalmente dessa palavra que ele tinha dito, né? Vós não vereis mais o meu rosto. E nessa despedida, o apóstolo Paulo, depois os irmãos podem ver esse texto, né? O final do capítulo 20, a partir da metade para o final do capítulo 20 de Atos, ele deixa uma série de ensinamentos e exemplos para nós, especialmente para aqueles que servem ao Senhor. Diz que vocês sabem que desde que eu estive no meio de vós, trabalhei com minhas próprias mãos para suprir aquilo que me era necessário e aqueles que estavam comigo, né? Nunca cobicei nem prata, nem ouro, nem veste de ninguém. E ele diz que fez isso para que os anciãos, ele está falando ali com aqueles irmãos que eram os presbíteros da igreja, visto que é mister que assim se sirva ao Senhor. E chega no versículo 35, né, onde ele diz para que possa praticar a palavra do Senhor, quando ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Paulo, ele era esse exemplo, especialmente igrejas que tinham dificuldade de ofertar, que ele, imagine, né, falar de oferta, quando ele teve que repreender Corinto, uma das cidades mais ricas que tinha no Império, um dos portos mais prósperos que tinha no Império, e aí ele vai repreender os irmãos coríntios. Ele diz logo: olha, eu não quero a oferta de vocês. Ele abre mão do direito que ele diz que tem, e ele diz lá no capítulo 9, com todas as letras: eu tenho direito disso aqui, mas eu não estou dizendo isso para mim, eu prefiro morrer do que receber. Na verdade, ele está trazendo aquela palavra para os coríntios, porque ele ama os coríntios, e ele quer que os coríntios participem dessa graça de ofertar. Que os irmãos da Galácia, os irmãos da Macedônia, perdão, na sua pobreza, né, até além das suas posses, eles tinham prazer em ofertar.
Então, imagina, né? Aqueles que menos tinham, se sacrificavam pela obra, e aqueles que tinham encargo nenhum para ofertar. E aí Paulo tinha que trazer aquela palavra de correção, e por causa disso Paulo decidiu ser um exemplo daquele que se sustenta. E a gente vê isso aí. Atendei por vós, pelo rebanho de Deus, né, o qual o Espírito Santo, entre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ele fala. E ele dá esse exemplo aí, tá certo? Entretanto, irmãos, o próprio Senhor Jesus viveu de oferta. Aquele homem que podia multiplicar pão e peixe, não ia passar fome nunca se quisesse, né? Que ele só mandava ali, vai lá, pega um peixe assim, eu quero um pirarucu de 150 quilos e tal. Ele poderia muito bem fazer isso. Ele decidiu, Jesus, olha como são as coisas, né? Paulo precisava das ofertas dos irmãos, Jesus não. Jesus decidiu receber. E ele tinha um grupo de irmãs que sustentavam o seu ministério, irmãs que tinham posse, né? Os irmãos lembram disso aí, né? No livro de Lucas. Então veja, Jesus deu um exemplo diferente de Paulo, porque as duas coisas são necessárias. É necessário que aqueles que servem ao Senhor entendam que ele não pode contar com isso, né? Que mesmo que se ele tem um chamado do Senhor, mesmo que não haja sustento para ele deve ser fiel ao Senhor e o Senhor vai suprir. Mas é necessário a igreja saber que ela tem a obrigação de suprir seus ministros. Vê os dois lados da coisa? Os dois exemplos que nós temos aqui. O Senhor, na sua sabedoria, está nos mostrando as duas coisas. Por um lado, você, ministro, você não vai estrangular os irmãos, espremer os irmãos para ver se cai moeda, né? Por outro lado, você, igreja, não espera o ministro vir estrangular você e espremer para cair moeda. Entende? Seja generoso. A generosidade, irmãos, é uma característica, um fruto do Espírito. Não ali elencado em Gálatas, mas é. Tanto é que os tradutores da Escritura, eles sempre confundiram amor ágape, confundiram não, né? Que é só falar dos tradutores que eles confundiram alguma coisa. Eles confundiram não, eles sempre tiveram dúvida em como traduzir a palavra amor de ágape. Muitas traduções, muitas versões, vai trazer justamente caridade, que é aquele amor abnegado, aquele amor que dá. A maior expressão de amor, irmãos, é dar. João 3,16, Deus amou tanto que deu. Entende, irmãos? Por isso que a gente fala que o gasofilácio é um termômetro, porque a maior expressão de amor é dar. E Deus é o grande exemplo disso aí. Ele foi quem deu o seu bem, entre aspas, mais precioso, o seu Filho único, não é? Mesmo assim, aquelas igrejas que tinham um coração de ofertar, o apóstolo não negava. Pelo contrário, né? Só para ver um exemplo aqui, Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira, Paulo escrevendo aos Filipenses, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Olha só, esse era o mesmo Paulo que disse: eu não quero receber a oferta dos coríntios. Mas uma igreja que era espiritual, diferente dos coríntios, que ele chamou, com todas as letras, ele chamou de carnal, né? Ele diz assim: alegrei-me, porque renovaste meu cuidado a meu favor, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Vê? Uma igreja espiritual aqui. Porque até para Tessalônica
mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo. Paulo era muito cuidadoso. Ele era muito cuidadoso, né? Não que eu procure donativo. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha a preocupação dele no final das contas, o que era? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Vê como é que ele compara aqui? Ele vê isso aí como assunto espiritual. E o meu Deus, olha só, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então existe essa promessa no Novo Testamento, tá, irmãos? Se você for fiel, o Senhor vai ser fiel. Ele sempre é, né? Mas Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Tá certo? E para terminar, um último texto aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Já vi, acho que, não vou citar o autor para não cometer nenhuma injustiça, porque eu estou na dúvida, mas já vi autores que falam que isso aqui está falando de honra, né? É porque honorário e honra tem o mesmo honorário, honor, né, em espanhol, eles têm a mesma origem grega. Então ele diz, não é honra, ele não está falando de dinheiro não. Então vamos ver aqui. Pois a Escritura declara, não amordaço o boi quando pisa o trigo. Ele está falando de honra, está falando de trigo, está falando de pão. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não, até aí. Então, irmãos, isso aqui é uma questão que cada assembleia tem que analisar. Tá certo? E aqui não é tentando mover os irmãos de absolutamente nada. É simplesmente compartilhar um entendimento bíblico a respeito desses assuntos. E eu espero no Senhor que o Espírito Santo tome proveito, tá bom? Em cada um de nós e que mais ainda, nós mesmos aproveitemos essa palavra. Muito obrigado aos irmãos. Foi um prazer muito grande estar com os irmãos novamente. Amém.